é importante sempre ressaltar que a dosimetria da pena sempre é uma matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, porque o Código Penal não estabelece o sistema rígido de contagem de provas. Então, a necessidade da identificação de circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis aos réus, e o Supremo Tribunal Federal já tem isso definido, que a presença de circunstâncias desfavoráveis aos réus leva à necessidade da fixação da pena base acima do mínimo legal. Não há também nenhuma dúvida de que a resposta estatal não pode ser insuficiente. A resposta estatal, ao aplicar a pena, o judiciário, dentro da razoabilidade, proporcionalidade e adequação da pena, principalmente da pena privativa de liberdade, deve observar como determina a legislação penal o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aqui, ministro Presidente, ministro Flávio, ministra Carmen, ministro Zanin, aqui é muito importante não só a reprovação, e a reprovabilidade é gigantesca, mas também a prevenção. Nós não podemos mais, e o Brasil, por meio do seu poder judiciário hoje, encerrando o quarto núcleo, é o núcleo 2, mas o quarto núcleo dos autores principais, dos réus principais, o Brasil não pode mais flertar com tentativas de golpe. O Brasil não pode mais admitir, sejam políticos, sejam civis, sejam militares, sejam agentes públicos, que pretendam encerrar a fase democrática que começamos novamente e depois de longos anos, mais de 2 décadas de regime militar, com a reinauguração do Estado Democrático de Direito, com a Constituição de 1988. A reprovabilidade deve deixar do crime e a fixação da pena para prevenir, deve deixar bem claro que não é possível mais que se tome de assalto o Estado, porque isso seria um recado à sociedade de que o Brasil tolera ou tolerará novos flertes contra a democracia. E o Supremo Tribunal Federal e os poderes constituídos e o Ministério Público, cuja atuação foi primordial nesse caso e rápida, as instituições e os poderes não tolerarão, como não toleramos, qualquer atentado contra a democracia, o Estado de Direito e as instituições democráticas. Exatamente nesse sentido é que a aplicação da pena tem fundamental importância, com imparcialidade, com igualdade, com coerência, mas é importante que a resposta estatal, como disse nosso presidente da turma, ministro Flávio Dino, a resposta estatal não é vingança, mas a resposta estatal deve ser dura para punir aqueles que tentaram acabar com a democracia no Brasil e evitar que outros se arvorem de substitutos do povo, que ano que vem novamente será chamado para votar e escolher seus representantes, e com a certeza que, assim como em 2022 a democracia foi garantida no Brasil, em 2026 será, 2030 e assim por diante. E esse Supremo Tribunal Federal sempre estará aqui a postos para defender a democracia, para defender o Estado democrático de direito, tenha voltado ou não para a casinha. A nossa casa, ou a nossa casinha, como agora se fala, a nossa casinha é a casinha da democracia, a nossa casinha é a casinha do Estado de Direito, é a casinha do respeito à Constituição. Nós não precisamos de uma casona para isso, nós não precisamos de luxo para isso, nós precisamos do respeito às regras constitucionais. Sobre a suposta sobrecarga do Supremo, traduzida em vários slogans, entre os quais, o Supremo tem que voltar para a sua casinha. Eu acho casinha um termo muito belo, eu diria até afetuoso. E creio que o Supremo deve se orgulhar de, na Praça dos Três Poderes, habitarmos mesmo uma casinha, perto do tamanho do prédio do Congresso e do Palácio do Planalto. Nós somos, de fato, o menor prédio. Eu apenas quero chamar a atenção, a partir desse julgamento, quanto às consequências dessa ideia deletéria, nociva de, em uma era de abusividades, imaginar-se que o Supremo deve se acanhar, deve diminuir a sua participação a partir de fatos objetivos que nos são trazidos a julgamento. Não é um ato de vontade. É uma imposição derivada da empiria que a humanidade atravessa e o nosso país atravessa. Então, nessa praça dos três poderes, às vezes se materializam atos abusivos, que provêm de várias fontes. E, neste caso, considero que o Supremo, do alto da sua casinha, deve continuar a manter o seu papel de elemento de contenção de abusividades, venham de onde vierem. E, repito, isso exige coragem, responsabilidade